Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia, como é bom estar consigo todas as manhãs. E sabe que se tiver pessoas à sua volta e quiser divulgar o nosso programa, pode fazê-lo, pode divulgar também o canal da Canção Nova na operadora, nas diversas operadoras, mas também dizer às pessoas, olha, se não tens o canal, podes ver através de tv.cançãonova.pt ou através do YouTube. Se quiser ver o programa novamente, pode ir ao nosso YouTube e aí ver o nosso programa. E estamos em tempo de advento, tempo de preparar o caminho do nosso coração para a chegada daquele que é o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Que nós possamos caminhar também com Maria e José até à Gruta de Belém e aí deixar que Jesus nos surpreenda com o seu nascimento e que nós possamos abrir o coração à sua presença e que o nosso coração, com a presença de Jesus, que ele se encha de esperança. Estamos num tempo difícil, mas é um tempo de nós perseverarmos na nossa fé e sermos esses homens e mulheres cheios de esperança e de amor. E hoje nós temos aqui as irmãs da Congregação de São José de Cluny que nos vão continuar a falar da sua fundadora, que se chama Ana Maria Javoé. E para isso eu tenho aqui as irmãs Idalina Pinto, irmã de São José de Cluny, e Adelaide Gonçalves. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. E como todas as manhãs, o dia começa sempre com oração e termina sempre com oração. Então vamos começar o nosso dia com uma oração em que eu vou convidar as irmãs a conduzi-la. Obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Deus Pai Todo-Poderoso, Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Trindade Santa que és um só Deus. Tende piedade de nós. Senhor, nós te louvamos e damos graças. Senhor, que dotastes Ana Maria de uma inteligência extraordinária, Que lhe concedeste uma notável capacidade de organização, que lhe destes uma visão larga das realidades, que a dotaste de um caráter forte e firme, que lhe concedeste a graça de saber ler nos sinais dos tempos, que em Ana Maria nos dás uma perfeita orientadora, que lhe destes um coração de mãe, que a inspirastes a ser toda para todos. Roga por nós. Ana Maria, que procuraste em tudo e sempre a santa vontade de Deus, roga por nós. Ana Maria, a quem a Mãe de Deus revelou os desígnios do seu Filho. Ana Maria, esposa de Jesus Cristo, Ana Maria, que viveste pobre para realizar a vontade de Deus. Ana Maria, que viveste em constante união com Deus, Ana Maria, que te abandonastes à providência divina. Ana Maria, cheia de energia no serviço de Deus, Ana Maria, que preservastes apesar de todas as oposições e insucessos. Ana Maria, indulgente e cheia de paciência nas contradições, Ana Maria, que tens um coração simples e humilde. Ana Maria, verdadeira filha da Igreja e fiel aos seus ensinamentos, Ana Maria, chamada por Deus para difundir a sua palavra através do mundo. Ana Maria, ardente de zelo pela glória de Deus e pela salvação das almas e pelo bem de toda a humanidade. Ana Maria, cuja lealdade inspirava confiança. Ana Maria, querida de todos que te conheciam, ensina-nos a imitar-te. Ana Maria, braço direito dos ministros de Deus.
Ana Maria, pioneira do clero autóctone. Ana Maria, apóstola dos negros. Ana Maria, que libertaste os escravos. Ana Maria, que restituístes a liberdade e a dignidade aos oprimidos. Ana Maria, que tratastes os doentes. Ana Maria, refúgio de amor e de esperança para os leprosos. Ensina-nos a imitar-te. Ana Maria, amiga e amparo dos doentes mentais. Ana Maria, mãe dos órfãos e desamparados. Ana Maria, que escolheste ajudar os pobres e os desprezados. Ana Maria, educadora lúcida dos jovens e dos adultos. Ana Maria, pronta a deitar a mão a qualquer trabalho. Ana Maria, que mostrastes a todos a razão da tua esperança, a uma razão de viver. Ana Maria, nossa mãe e modelo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Livra-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Nós te pedimos, Senhor, ouve-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que difundistes sobre Ana Maria os dons da natureza e da graça, concede-nos a coragem e a energia de seguir os seus passos e de sermos fiéis à sua direção, para que possamos nós também atrair as almas para ti. Nós te pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar as irmãs a sentarem-se na nossa salinha de estar, que já iremos então dar continuidade à nossa conversa. E como pôde ver, não sei se aí em casa teve essa percepção, mas esta ladainha da bem-aventurada Ana Maria Javoé mostra-nos quem foi Ana Maria Javoé. Eu não sei se as irmãs concordam comigo, mas foi com essa percepção que eu tive de todos os feitos que ela foi realizando, de toda a sua missão e desse ser tudo para todos. Aqui nota-se que ela realmente era tudo para todos. E vamos então conversar sobre ela, mas antes de falarmos sobre Ana Maria Javoé, temos aqui uma cara nova. E aqui a irmã que já é repetente aqui no nosso programa, graças a Deus. Mas apresentem-se e falem um bocadinho de cada uma. Vamos começar pela irmã. Obrigada, é um prazer estar aqui convosco. Eu sou a irmã Maria Adelina Pinto, sou natural da Madeira. Sim. Já estou com as irmãs há uns 32 anos, mais ou menos. E a minha vocação, posso falar um bocadinho da minha vocação? Sim, força, Pronto. força. A minha vocação nasceu assim com a ida, por assim dizer, das irmãs para a comunidade paroquial onde eu estou presente. Chegaram lá em 1983 e eu vim para cá em 1987. Até aos 18 anos não se colocou a questão da vocação e ela surgiu através de um irmão que eu tinha mais novo que eu. Ele andava no grupo de jovens e a determinada altura chegava à casa e pronto, partilhava um pouco daquilo que vivia lá nos encontros e aquilo foi-me entusiasmando. Sendo natural de uma paróquia bastante ativa e dinâmica a nível de vida e de expressividade religiosa, não era muito participante da vida ativa da paróquia, no entanto em casa também sou a quinta filha, sou a do meio, tenho 2 irmãos acima, 2 abaixo, e em casa, de facto, o ambiente era cristão, pronto, nós não éramos de frequência diária na Eucaristia, mas ao domingo íamos todos, e em casa, todos os dias, reuníamos-nos junto dos pais e rezávamos o terço.
Só para dizer, para contextualizar um certo ambiente assim, religioso e de afeto em casa. E o meu irmão, nesta estar em casa, chegava, partilhava aquilo que era os encontros e a determinada altura ele um dia diz-me assim: oh mana, já imaginaste eu, o irmão São João de Deus, e tu, irmã de São José de Colonia? E aquilo surgiu assim, foi assim, quase que um murro no estômago, nunca me tinha colocado a questão. E foi interessante que aquela interrogação, aquele desafio ficou. Não falamos nada, eu não respondi, mas ficou lá dentro. E se tu fosses irmã de São José de Colonia? Nesta interpelação, de facto, comecei a ver as irmãs que tinham chegado lá há 2 anos, que não tinha grande relação, mas depois procurei, de facto, dirigir-me a elas. E cheguei a ir lá à casa das irmãs e vi-as lá no seu apostolado, na sua missão, que era, de facto, estar com crianças. E havia crianças, de facto, com aquele aspecto, assim, muito bem arranjadas, e havia aquelas também com maiores dificuldades. E aquela dedicação das irmãs, de maneira imparcial, por assim dizer, para aqueles que estavam mais limpinhos e aqueles que estavam, deixe-me usar a expressão que nós utilizamos também, que quem cuida de crianças Sim. sabe, os ranhositos, aquelas coisitas todas que... E via aquela dedicação, aquele atrativo das irmãs para... E eu disse assim, eu de facto, eu gosto disto. E indiretamente comecei a sentir assim um certo atrativo por estas irmãs. Depois já não era só a ida à Eucaristia semanalmente, ao domingo, já comecei a ir durante a semana. Porque sentia assim um desejo assim de... Parece que a palavra de Deus também que me atraía, que me falava de maneira diferente. E a determinada altura lembro-me muito bem de estar na Eucaristia e de ouvir aquela passagem bíblica que era: vinde, pergunta, Senhor, onde é que moras? E o Senhor disse assim: vinde e vede. E depois a verdade é que eles foram e permaneceram. E eu senti aquilo mesmo, a Idalena, vem ver. E eu depois, aquilo ficou outra vez, vim ver. E eu, entretanto, já tinha uma relação pessoal, já não era só de ver, já estava, tinha alguma relação com as irmãs. Deram-me esse livro que a Sandra tem aí, da Ana Maria aos quadradinhos. Que giro. A minha vocação, assim, clarificou-se mais, não é? Senti, primeiro foi a palavra de Deus, não é? Vinde e vede, foram e permaneceram, e depois foi esse livro. A leitura desse livro, eu lembro-me de, à noite, quando ia para o meu quarto, fazer essa leitura e as lágrimas às vezes correrem-me de emoção e sentir que, no meu coração, dizer assim, eu quero ser como esta mulher. Eu senti assim, eu quero ser como esta mulher. E, de facto, num passo posterior, fui ter com a responsável daquela comunidade e disse-lhe: irmã, eu gostava de ser como esta irmã, a Ana Maria já foi. E então ela disse: está bem, vamos continuar a conversar. Não disse logo vem, nada, vamos continuar a conversar. E andou nisto, continuar a conversar, e nunca mais vinha nada. E eu, a determinada altura, falei com ela assim: então, oh, irmã, e agora, o que é que eu faço? Agora o que é que eu faço? E quando chegou a determinada altura, a irmã foi um dia visitar os meus pais, porque era uma irmã que era assim muito querida na paróquia e que visitava as famílias, era uma presença assim muito, muito querida, muito apreciada, muito estimada. E então fui à casa dos meus pais e falou com os meus pais e, a princípio, houve alguma, como é que eu ia dizer, relutância, assim, algum entrave, mas depois tudo se foi conversando e depois tudo evoluiu favoravelmente e ao fim de 2 anos eu vim para cá, para Braga, para o noviciado. Sim. Portanto, não entrei logo,
tive ainda 5 anos, fiz assim, porque eu trazia só a 4ª classe, fiz alguns estudos assim com as irmãs, aprofundei também não só os conhecimentos escolares, depois também a formação cristã, também para aprofundar ainda mais e clarificar de facto este chamamento do Senhor, e passado este tempo todo, assim, sim, é isto que eu quero. E é isso que, e sucessivamente vou dando pequeninos sims, e aqui estou. Passado 32 anos, estou cá, alegre, feliz, satisfeita por pertencer a esta grande congregação, a esta grande família, e por ser uma das filhas da Ana Maria Javoé. E nota-se que está muito realizada na sua vocação. Irmã Adelaide. Já é um bocadinho conhecida a minha história, mas além de... Fiquei contente em saber que a irmã também, a Idalina, nunca me tinha apercebido que ela é também a do meio. Eu também sou a do meio, sou aquela menos irmãos, mas eu sou a do meio. Tenho 4 para cima e 4 para baixo. Não sei se os meios, se o senhor... E também somos da mesma paróquia. Ai, que interessante. Embora não tínhamos assim relação... Não se conheciam? Conhecíamos-nos de vista, mas não se conversava assim. Posso lá dizer, sim. éramos vizinhos, como se diz na Madeira, o termo, éramos vizinhos. Eu da minha casa via a casa da Adelaide. Ou ela via também a minha casa. Exato. Portanto, eu via todos os dias ela passar por baixo de uma vereda que havia. Portanto, éramos... E ao contrário da irmã Idalina, eu tinha uma vida mais ativa na paróquia. Era catequista, participava na reunião de jovens e também, quando havia algumas saídas de passeios paroquiais, etc., também aderíamos a isso, em família, com umas tias, madrinha e assim. Em relação à vocação, gostava de, para além daquilo que já tenho dito, gostava de lembrar sempre aqueles 3 experiências fundantes. Aquela aos 7 anos, em que passa um missionário pela minha aldeia, pela minha escola, e dá-me uma folhinha verde e diz, escreve aqui, todos, ele deu a todos, escrevam aí o que é que querem ser quando forem grandes. E eu escrevi, quando eu for grande eu quero ser freira. Mas, verdade se diga, eu até aí nunca tinha visto sequer freiras à frente, não me perguntem porque é que eu escrevi. Eu acho que os desígnios de Deus não se explicam, vivem-se, e eu escrevo. A verdade é que tenho noção de meia folha verde e a minha escrita, assim um bocado a escrita de primeira classe. Claro. Porque eu perdi logo na primeira classe, eu já estava na primeira classe, mas a segunda vez. Foi o único ano da minha vida que perdi a nível escolar, mas foi o primeiro, perdi. Claro. E então já era grandita, já tinha... E eu escrevi, tenho noção, quando eu for grande quero ser freira. Mas isso apagou-se tudo logo a seguir, porque pensava eu que se tinha apagado. E então, aos 12 anos, a outra experiência fundante que depois no noviciado e no juniorado se vai aprofundando a vocação para ver se é vocacionada mesmo ou não. E então vi que essa também foi uma experiência muito forte, e aí eu fui à missa, como naturalmente ia à missa, mas essa missa era uma missa durante a semana. Não sei a que propósito é que eu tinha ido assim à missa durante a semana, mas era a festa de Santo Antão, um ermita do deserto, enquanto que a irmã agora partilhou, e que agradeço à irmã porque estas coisas assim não saem assim muito nas nossas vidas, cada uma está na sua vida, enquanto que a irmã Idalina se emocionava e disse, eu quero ser como esta mulher. Engraçado, eu disse, eu quero ser como Santo Antão, que é aquele santo que deixa tudo e vai para o deserto. Não sei se também tem a ver com a espiritualidade madeirense. Os madeirenses são bastante espirituais, acho que é um povo de fé. É um povo de fé. E então eu sei que sussurrei baixinho, tenho aquela noção dos ianitos, quando eu for grande eu quero ser como Santo Antão. E depois a terceira experiência fundante, eu tinha 23 anos e meio, e lembro-me de estar numa luta interna de ser... Eu tinha noivo, estava comprometida. Na Madeira, o noivo, quando vai falar a noiva ao pai, já eu estava comprometida para um casamento futuro. E andava numa luta interior e depois decidi... Uma irmã de São José de Cluny ligou-me para fazer um retiro.
E lá eu preparei tudo e fui fazer o retiro. E lembro-me de dizer a uma irmã minha, mas também não sei porque que disse. Eu disse, neste fim de semana eu vou resolver a minha vida. Mas eu não sei porque que isto saiu, nem sabia o que é que ia acontecer. E quando cheguei lá, todo o desenvolvimento do retiro levou-me a decidir, eu quero ser irmã de São José de Cluny, porque já tinha um sorriso dentro de mim de uma irmã que dava catequese, que me deixava muito à vontade. Nunca tinha falado de Ana Maria, mas ela, sim, espelhava-me bastante a Ana Maria quando eu depois, mais tarde, conheci a Ana Maria. E então, na verdade, nesse retiro, decidi interiormente e depois todo o namoro se desfez-se, não sei como, portanto, ele estava na Venezuela e depois na outra carta que veio a seguir eu comecei já a não querer, a dizer que não, e as cartas rarearam e acabou-se. E pronto. Lembro-me do meu pai não reagir muito bem, porque o meu pai era aquele tipo de senhor austero que dizia uma filha, um rapaz vem falar à filha e a filha tem que casar com aquele rapaz. Ou seja, uma rapariga, quando o rapaz fosse a casa, as minhas irmãs e eu tínhamos que ter a noção que aquilo era para a vida toda. E eu fui a única filha do meu pai que aquele rapaz que tinha ido lá à casa não fui realmente o marido. E o meu pai não gostou nada da situação, e aquilo era uma vergonha, e eu já tinha saído com o namorado, e agora o povo já tinha visto. Mas eu lembro-me de dizer com uma serenidade ao pai, eu não quero casar. Mas depois isso ainda demorou quase um ano. Depois de dizer isto e depois do retiro, ainda demorou quase um ano. Mas a verdade é que eu, depois de decidir, foi como, já contei aqui, como uma garrafa de champanhe e comecei a fazer assim uma frente ao pai, digamos, de agora eu sei o que quero. E, portanto, tudo como diz depois a irmã Idanina também se foi compondo. E fiz o noviciado também em Braga, entrei logo 2 anos a seguir, eu acho que vim em 92, ou 93, por aí, para datas é uma desgraça, mas eu vim em 92 ou 93, fiz o noviciado e olha, também fiz o curso de educadora de infância já com as irmãs, exerci durante 10 anos com muita alegria. Neste momento estou noutra missão de pastoral vocacional, de pastoral, que digamos que é das primeiras missões e do primeiro repto e espiritualidade da nossa fundadora é a vida paroquial, é a vida na paróquia, junto dos jovens, nas catequeses e isso. Estou aqui. Já vi que tem 3 características da irmã Maria Javoé, Ana Maria Javoé. São alegres, simples, são determinadas e e são pessoas simples. Isso é muito bonito, ver em vocês que vão refletindo essas características da fundadora. Muito obrigada. Hoje, pronto, estamos aqui, como já viram, para falar de Ana Maria Javoé, mas ao falarmos das vocações estamos a falar da vida desta mulher, porque são filhas e os filhos refletem aqueles que são os pais. Recordamos aqui um pouco daquilo que aprendemos no primeiro programa sobre a Ana Maria Javoé. A Ana Maria Javoé nasceu a 10 de novembro de 1979 numa aldeia de Borgonha. Ouviu o apelo de Deus para anunciar nos 5 continentes o seu amor para com todos, sem distinção de cultura, de religião, de condição social. As irmãs Adelaide e a irmã Maria Coelho, no programa que falaram da vida de Ana Maria Javoé, falaram sobre a infância, sobre o tempo da Revolução Francesa, a adolescência, a oração e fundação das Irmãs de São José de Cluny. Peço que falem um bocadinho de Ana Maria Javoé, espiritualidade, apostolicidade, bem como a atualidade do seu carisma. Olha, portanto, o carisma, a espiritualidade de Ana Maria está baseada naquela faceta de Jesus Cristo obediente ao Pai. Jesus Cristo diz, a vontade, o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. E Ana Maria, também o alimento dela foi fazer
procurar fazer sempre e em tudo a vontade do Pai. E a Ana Maria, como já falámos também anteriormente no outro programa, a Ana Maria é aquela irmã que vai para uma missão, mas entretanto, se no caminho ela encontra situações gritantes, ela faz um discernimento e, se é a vontade de Deus, ela liga o facto com a vontade de Deus, e se é, ela permanece aí e depois é que vai para o segundo passo. E, portanto, a apostolidade dela, portanto, ela é uma apóstola desta vontade. O Papa Francisco, num dos seus documentos, ele diz que hoje, na atualidade, já não devemos dizer discípulos e missionários, mas sim discípulas missionárias ou discípulos missionários. E Ana Maria, como esta apóstola, o discípulo é aquele que se senta, que se ajoelha, que aprende com o Mestre, que é Jesus Cristo, e este que lhe dá o dom da vocação, do carisma, fazer a vontade do Pai. E então ela, como esta apóstola, esta missionária, esta discípula que aprende com ele, que tem este dom com ele, grande Jesus Cristo, ela vai passá-lo como uma missionária, fazendo e atendendo todas as situações que vai encontrando e discernindo como a vontade de Deus. Até nas nossas constituições, por exemplo, temos uma frase muito linda que diz: a vontade de Deus é preciso vê-la em tudo, gostar de a cumprir e fazê-la amar. E, de facto, esta atualidade deste carisma, sei lá, nos dias de hoje, no tempo da Ana Maria, foram os escravos, colocar o homem de pé. Hoje em dia continua na mesma este colocar o homem de pé, mas também será, provavelmente, por exemplo, aqui, concretamente na província portuguesa, em Torres Novas, temos uma comunidade, por exemplo, preparada, uma casa preparada para receber, por exemplo, os refugiados. É uma forma da atualidade. É uma casa que tem um anexo que é preparada para receber estes refugiados, uma casa também que é um centro de espiritualidade também que recebe grupos, não só religiosas ou padres, mas também grupos que queiram aprofundar a sua fé ou rezar, fazer um tempo de silêncio, de retiro espiritual. Também, isto colocar o homem de pé hoje em dia também nós temos a nossa missão, passa nos colégios, onde formamos antropologicamente os jovens, espiritualmente, humanamente e cognitivamente, e também a sua dimensão emotiva e afetiva, nos centros paroquiais, nas catequeses, e pronto, também dedicamos à enfermagem também. Sim. Fui o forte há algum tempo atrás, atualmente já não é assim, mas de qualquer maneira ainda temos na Madeira, temos uma escola de enfermagem que, no fundo, não estamos diretamente na linha da frente, mas estamos na retaguarda também a formar estes futuros profissionais, no fundo, que, direto ou indiretamente, também vão bebendo um pouco desta espiritualidade da Ana Maria, de ajudar a colocar o homem, ver o homem na sua totalidade e ajudar a colocá-lo e edificá-lo nesta dimensão humana, de estar atento àquilo que o ser humano precisa e valorizá-lo na sua fragilidade, mais concretamente. É um carisma que se vai atualizando com as necessidades que o mundo vai apresentando. A nossa primeira parte já chegou ao fim, foi muito rápido. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. É com muita alegria que estamos na sua companhia e hoje estamos aqui a falar sobre Ana Maria Javoé. E para isso eu tenho aqui a irmã Idalina e a irmã Adelaide, que estão aqui a dar a conhecer um bocadinho mais, que já tivemos um programa que demos assim uma pincelada sobre a Ana Maria Javoé, mas agora estamos a ir mais a fundo. Porquê é que é tão difícil a tarefa de falar sobre a vossa fundadora, Ana Maria Javoé? Bom, eu quase que diria que é e não é difícil. Eu acho que não é difícil, eu acho que
no tempo da Ana Maria, não vou dizer que a situação, o contexto social, que era mais fácil nem nada, era o tempo dela, este é o nosso tempo. Eu acho que atualmente nós andamos num corre-corre, num stress, numa agitação, e provavelmente nós temos menos tempo e menor, diria quase que entre aspas, capacidade de parar e de refletir quais são as prioridades. Este era o lema da Ana Maria, estar atenta àquilo que o Senhor queria. Qual é a vontade de Deus nesta situação, nesta dificuldade, neste momento concreto? E, de facto, ela não tinha pressa de dar resposta, não tinha pressa de avançar. Ela dava tempo ao tempo. Para quê? Para que a vontade de Deus para aquela situação, para aquela dificuldade, se tornasse mais clara e que ela pudesse depois agir com segurança. E é isso que às vezes, hoje, face ao nosso contexto, poderá ser um bocadinho mais difícil, porque a gente quer, hoje quase que é a cultura light, usa e deita fora. A gente nem se dá tempo de questionar, de interrogar, de interiorizar, é fazer. Sim. E aquilo que, no fundo, nós somos chamadas a viver de facto este momento presente e também, e não é fazer aquilo que a Ana Maria fez no seu tempo, é fazer hoje, na nossa realidade, nas situações, nas dificuldades que nos aparecem hoje, fazer com o mesmo espírito da Ana Maria. Isso é que às vezes é difícil fazer com o mesmo espírito num contexto de stress, não sei se... De uma cultura descartável como está a nossa. Sim, exatamente. E que é o fazer. Eu acho que tem contemplação e a ação, às vezes é um bocadinho difícil de harmonizar no nosso dia-a-dia, mas é para aí que sentimos o desafio e que o Senhor nos chama e que a Ana Maria nos interpela. Calma, Idalina, tens de dar tempo ao tempo, não queres antecipar a hora de Deus. Vai devagarinho, porque devagarinho também consegues fazer aquilo que é necessário. E aqui também, como a irmã Idalina dizia, é fácil, não é fácil nem é difícil, porque eu queria dizer que quando alguém, ou quando a gente tem esta serenidade de parar e de estar com pessoas em que a gente fala ou dá um livro, eu não conheço ninguém que tenha lido Ana Maria Javoé que não se diga apaixonado, seja leigo, seja novo, seja mais velho. Eu tenho experiências muito bonitas e partilhas na minha vida de irmã, de pessoas em que demos por acaso, ou que chegou-lhes à mão por acaso, a vida desta mulher, ou em livro, ou em testemunho das irmãs que andam por aí, ou então também de conversas, ainda que sejam conversas de café. Nestas conversas de café, ficam fascinados. Onde é que podemos saber mais de Ana Maria Javoé? E, portanto, quando se consegue estes momentos que a Idalina diz, não antecipes a hora de Deus, quando esta hora de Deus chega e que se fala desta mulher, esta mulher vai muito para lá, os feedbacks que tem é muito para além daquilo que se espera de uma conversa. E também queria dizer que, por exemplo, o vosso carisma, ao chamar-nos aqui, nós irmãs, está-nos a obrigar, entre aspas, a aprofundar a nossa própria espiritualidade, a nossa própria fundadora. Temos uma riqueza inesgotável e que de facto, também esta dificuldade de dar a conhecer também pode ser, eu humildemente o digo, até do nosso desconhecimento da profundidade e do alcance que é a vida desta mulher no seu tempo e agora na atualidade. Portanto, muito obrigada também por... Força! Eu achei interessante esta questão, porque falando com uma irmã, ela dizia assim, porque é que os de fora, quando tomam um primeiro contato com a literatura da Ana Maria, ficam apaixonados?
ficam extasiados. Aliás, a Sandra já também disse que, de facto, está a gostar imenso de conhecer a nossa fundadora e começa a apreciá-la e a ouvi-la de maneira diferente. E então, assim, e porquê que nós, irmãs de São José de Colonia, por exemplo, não, às vezes, nem sempre temos este fulgor, este entusiasmo? Porque talvez nos falta este rezar mais, divulgar mais, falar mais, ler mais e falar mais da nossa fundadora, porque eu, por exemplo, para estar cá com a Sandra, e com muito gosto, e de facto eu estive a ler algumas coisas, nós fazemos vários estudos, várias leitura da Ana Maria, mas tive de aprofundar outras coisas e dizer assim, Ana Maria, tu de facto foste uma grande mulher. Olha, eu não conhecia esta faceta. Olha este caso aqui, e ela tem um humor tão fino, que lê algumas histórias dela, com um humor tão fino, assim, olha, há determinadas reptos que ela nos lança, que a gente fica assim, é quase como um murro no estômago, assim, tenho de ler mais, tenho de aprofundar mais. Mas é bonito ver, assim, nós ficamos encantados com a história da vossa fundadora, mas porque vocês vibram quando falam da vossa fundadora. O olhar fica iluminado, o sorriso fica de orelha a orelha, porque vê-se esse amor e a vossa fundadora está em vós. E isso é muito bonito. Isso vocês conseguem transmitir e acredito que as pessoas têm contacto com o livro, mas não é só o livro, é o contacto convosco, que vos fazem experimentar essa presença forte de Ana Maria Javoé. Eu não li o livro e posso dizer que fiquei muito, muito encantada e muito entusiasmada com a vossa fundadora e achei muito giro porque ela tem um lema que tem o nosso fundador da comunidade Canção Nova, que é o ser tudo para todos. É o lema do Monsenhor Jonas Abib, ele tem esse lema e acho muito bonito como os carismas eles se vão encontrando. A Igreja é uma diversidade, é um jardim, mas todos eles se encontram. E isso é muito bonito. Falem-nos da visão ampla para o seu tempo. Ela dizia uma frase que é a seguinte: é preciso ser do seu tempo para o amar. Comentem esta frase. Para o amar e ser do seu tempo, que era o que a irmã Idalina já tinha dito anteriormente. A gente não tem que ser como ela. Agora, ela ao dizer isto, ela proporciona às irmãs, abre o horizonte às irmãs, que a vontade de Deus está sempre a renovar-se. E então é preciso esta atenção à vontade de Deus na raiz do nosso carisma, porque só realizando esta vontade, e esta vontade não é aquela, é a vontade do mesmo Deus, mas não é feita da mesma forma que no tempo dela. E então há transformações no mundo. Estamos agora a viver uma pandemia. Qual é? A irmã falou de várias obras que nós temos, várias. E então, qual é a nossa... O que é que Deus nos pede agora? E é quando ela diz cedo do nosso tempo, é ser, não é só... As irmãs usavam aquela roupa escura, pesada, e o tempo foi também nos pedindo uma leveza também de vestuário. E portanto, eu penso que é mais ou menos isto. Não sei se é aquilo que eu falei na primeira parte, é um carisma que se atualiza com os tempos. Até porque o Espírito Santo renova-se, está continuamente em renovação, não é? Ele não para, ele está sempre a insuflar e a ser criativo, e é isso também que vai fazendo na congregação. Aliás, se ela não se vai renovando, também acaba por morrer, não é? Exatamente. Logo, tem de se ir atualizando no dia-a-dia e de acordo também com os tempos e os contextos, e é isso. Volto a frisar aquilo que a Adelaide disse e que eu já disse ainda há pouquinho, de facto, não é fazermos aquilo que ela fez, porque se assim fosse, a própria congregação também já estaria terminada, porque ela, no entanto, como a vontade dela é estar em toda a parte onde há bem a fazer, e este bem a fazer nunca termina, porque o Espírito Santo também está sempre a insuflar e a apontar novos caminhos. Agora, cada uma de nós tem a obrigação de facto, de ir estando nesta atitude de abertura, de acolhimento e de discernimento,
de qual é a vontade de Deus hoje, aqui e agora. E não é para fazer como ela fez, é fazer com o seu espírito, porque eu acho que aqui de facto é o nosso carisma, no fundo, é fazer com o espírito que animava a Ana Maria, dar o nosso cunho, não é? Exatamente. E dar aquele entusiasmo, aquela vivacidade, aquela impulsividade, impulsividade no sentido de entrega total e abandonada ao querer e à vontade de Deus. E é isso que ela espera das suas filhas hoje, suponho eu. Sim. Penso eu. Sim, com certeza. Pelo menos eu entendo assim. E pelo que eu vi naquilo que vocês têm verbalizado, não só neste programa, mas nos anteriores, que vocês vivem um constante desinstalar. Sim. Pelo que eu já observei, estão sempre a ser desinstaladas. Por aquilo que vos rodeia, não podem ficar paradas. Nesse sentido, tem que sempre, não, precisamos de fazer o bem. Fazer o bem àquele que precisa. E então isso é muito bonito no vosso carisma. É, porque como a Sandra agora estava a dizer, não sei se vou fugir ao tema, mas não. Eu acho pertinente essa intervenção, porque de facto nós, irmãs de São José de Colonie, não somos... não fizemos voto de permanência. Sim. Somos quase como nómadas, por assim dizer. Hoje estamos aqui, amanhã é preciso ali a nossa presença, vamos para ali. Amanhã precisamos numa outra comunidade, vamos para lá. De facto, estamos em constantemente mudança. E é das coisas que a mim me tem enriquecido e que me tem ajudado. Custa um pouco, porque é mesmo assim. Quando a minha superiora provincial, porque é mesmo assim, nós estar em toda a parte onde há bem a fazer, e depois aquela frase que é: eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. Dizer isto assim, espontaneamente, eis-me aqui para fazer a tua vontade, isto não custa nada. Sim. Agora, quando me vem dizer assim, olha, Idalina, eu preciso de ti ali naquela comunidade, naquela obra, naquela missão, isto já soa diferente, já exige outra resposta, aguentar por dentro a missão e sentir, Idalina, agora isto é que é mesmo, eis-me aqui, o Pai, para fazer a tua vontade, porque agora mexe com as tuas fibras interiores, com a tua vontade, com o teu afeto e com as tuas próprias apetências, porque às vezes a minha fundadora dizia assim, às vezes dizemos não poderem, quando afinal é não quererem. Ou seja, tenho uma missão que a vez que vai ser mais exigente, que vai puxar mais por mim. Olha, eu não sou capaz e não tenho capacidade. Talvez até tenha. E também, talvez até tenha. Ou esteja a dizer que não posso ou que não sei porque está-me a custar. Então, às vezes é não querer, não poder é não querer. Sim. Não é? E então, isto para voltar à expressão anterior, que eu costumo dizer assim, por mais pobre que eu seja, eu levo sempre alguma riqueza. E os outros também, onde estou, por mais levam alguma riqueza e recebo também sempre riqueza de quem lá está. E daqui há um sair de mim, e ir constantemente dando resposta ao Espírito Santo e àquilo que Ele me vai pedindo e abrindo-me àquilo que Ele quer e deseja de mim. Neste desinstalar há uma frase dela que diz que uma irmã de São José de Colonie deve ser como um pássaro no galho, sempre pronta a voar. Tem umas frases assim muito bonitas. Vocês têm a vossa fundadora bem dentro de vocês. Isso é muito bonito. Se ela estivesse aqui, estaria orgulhosa. Falem-nos da sua resiliência ao sofrimento. Olha, a Ana Maria parece que toda a vida dela, desde aqueles 10 anitos que começa a sentir e a ver à sua volta os efeitos da Revolução Francesa, que explode quando ela tem 10 anos, e depois na sua adolescência isso rescaldo. Portanto, ela é alegre, é feliz, é dinâmica, é de um caráter franco, mas não é indiferente, até porque ela é extremamente sensível
às situações que passam a vida dela. Desde aí, depois a sua luta pela vocação, depois as fundações imensas, quase simultâneas aqui e acolá. Abrir e fechar, porque Pois. no início foi muito abrir e fechar. Isto parecendo que não, numa jovem que está aberta àquilo que Deus quer e que ela vai tentando, todo este caminho que ela vai fazendo é para descobrir de facto qual é a vontade de Deus, acertar com essa vontade. E vai, uma altura, o padre chama para abrir uma escola, ela vai e abre, e depois está ali um tempo e vivem tempos difíceis que ela é incapaz de ver crianças órfãs, crianças que vivem na rua, e ela chama-as todas para casa. Vivem numa pobreza, numa penúria, mas o seu coração está sempre aberto para acolher estes jovens. E depois não tem a sua bolsa, é pobre, não é? E depois chega a determinada altura que tem de fechar. Isto também. E ela, no entanto, podia-se desmoralizar, não é? Podia-se desmoralizar e não. Fecha. E depois o seu pai, que era um coração de manteiga, mas também um coração que explodia com facilidade, porque ele era o presidente lá da aldeia, Pois. não é? E eu vi que a sua filha andava nas bocas do povo, no sentido de que abria aqui uma obra, não dava, fechava, depois ia para outra aldeia, abria e depois também não dava. Isto era uma humilhação também, suponho eu, colocando-me um bocadinho na pele da Ana Maria, que era o constrangedor para ela e também para o seu pai, mas isto não foi motivo para cruzar os braços e sim, pronto, não é isto, não quero, não avance mais, não. Isto parece que lhe dava cada vez mais força para avançar, para procurar, para se dedicar. E quer os rompantes de seu pai, com alguma tempestade, com alguma cólera. Eu não queria dizer esta forte, que acho que é forte, mas intempestivo, isto não a desanimou e ela avançou sempre, sempre, o que é que Deus quer. Até que chegou, de facto, àquela clarificação, àquela evidência de que o Senhor foi confirmando as suas obras, a sua missão. E o interessante é que era ela mais as irmãs. Mas as irmãs. As irmãs de sangue, então o pai devia ficar em polvorosa. Claro. Após o início da congregação começaram as viagens missionárias. Falem-nos um bocadinho dessas viagens missionárias. Olha, a Ana Maria, também ainda ligando à de trás, quanto sofrimento a Ana Maria teria no seu coração quando ela mandava a 3 e a 4 e uma vez pelo menos a 6 irmãs para o alto mar em barquinhos com navios muito frágeis, exatamente, e com rotas marítimas muito demoradas, de 6 meses, 4 meses no mar, e, portanto, mas estas viagens foram muitas, desde que a primeira partida para a África foi para Bourbon, e aí ela manda um grupo de irmãs e fundam lá uma casa para, dizia ela, para educar as crianças, para, sobretudo, promover a promoção humana nesse país, nesses países tão pobres de tudo, dizia ela, mas de meninos e meninas e pessoas, filhos de Deus amados. Sim. Ela tem sempre isto. E depois imensas outras viagens que ela fez. Esta foi a primeira para a África, mas mesmo dentro de França, outras de norte a sul da França, ela Sim. foi espalhando-se por aí, mas também Maná, Guiana, pronto, e não sei se a irmã também...
Ela era muito audaciosa, porque colocar-se assim num barco no oceano... Exatamente, exatamente. É porque, por exemplo, atualmente, com uma viagem de avião, 2 ou 3 horas passa de um continente, não digo de um continente a outro, mas de uma região a uma outra. Ana Maria, de facto, mandava irmãs extremamente jovens, por exemplo, de 23 anos, nesta teve a aprofundar com 23 anos, e outras mais velhas, outras mais novas, num barco que andavam 5 meses para chegar ao destino, em condições extremamente difíceis, delicadas mesmo. E de facto foi, lá está, ela era audaciosa e corajosa de confiar na missão que o Senhor lhe pedia, que via claro de facto aquilo que o Senhor a chamava a realizar, e usou não só se implicar, mas também implicar as suas irmãs. E elas de facto estavam nesta mesma, eu diria que elas, quase que aquelas primeiras irmãs, e não quer dizer que agora, atualmente também não, mas também tinham a mesma visão deste estar ao serviço do outro, procurar chegar para falar de Jesus e pronto. Durante esta expansão, Ana Maria Javoer chegou a Guiana, situada no norte do rio Amazonas e a leste do rio Orinoco. Falem da audácia de Ana Javoer relativamente ao papel que teve na vida de centenas de escravos, dando-lhe a liberdade. Não se importa de repetir a importância da sua presença na vida dos escravos, dando a liberdade aos escravos. Olha, eu aqui, esta parte em que Ana Maria tem conhecimento da escravatura, ela liga logo a um sonho, que ela, um sonho, visão, mas um sonho muito forte que ela tem nesta busca, e já nas Irmãs da Caridade, ela tem um sonho em que lhe aparece a irmã Teresa, Santa Teresa, aparece-lhe e diz-lhe, ela ouve uma voz, aparece-lhe uma imagem com meninos de todas as cores, amarelos, pretos e brancos, e ela nem tinha conhecimento de outras raças, e então ela... aparece esta Santa Teresa que diz, eu serei a protetora da tua ordem. E então ela liga quando tem esta oportunidade. E como é que ela tem esta oportunidade de ir para a África? Ela desenvolveu em França digamos, um método de estudo inglês em que tem muito sucesso. E então os governadores das colónias têm conhecimento do sucesso de Ana Maria no ensino, e como nas colónias francesas, até os próprios governadores das colónias têm medo destes escravos, desta mão de obra de escravos, porque a soltá-los ou a educá-los sem ser debaixo de chicotes, para eles tinham um certo receio, o que seria da população, da sociedade. E então convidam a Ana Maria, e Ana Maria vai, e quando ela se depara, ela tem a oportunidade de ir até a mercados de escravos e ver toda aquela, o que é vender pessoas. E então a Ana Maria lança-se num grande projeto juntamente com os governadores, e também sofre muito de governadores que querem a mão de obra escrava porque lhes dá muito lucro, e a irmã Ana Maria quer angariar escravos para os libertar. E então é impressionante casos e cartas que nós temos sobre esta época em que Ana Maria vai entrando devagarinho, vai, portanto, adquirindo
escravos e pondo-os ao serviço uns dos outros na lavoura, ensinando-os e vai Vão sendo libertos. dando a dignidade de pessoas, Sim, porque eles tratavam as pessoas como animais. Sim. E ela diz, não, isto são pessoas humanas que têm um espírito como nós. Ela acaba por ter uma concepção completamente diferente do povo africano, que acha que não são seres inferiores aos brancos, por assim dizer. Então procura dignificá-los, dar-lhes dignidade, dar-lhes sentido à sua vida. Ela ensina as meninas, por exemplo, a costurar, a lavar, por exemplo, os jovens a cultivar a terra, a construir as suas próprias casas, no fundo criando condições para que eles possam próprio subsistir eles próprios autonomamente e não sejam dependentes dos outros, no sentido de que eles julgavam que eles não tinham capacidade de se autodeterminarem. E então a Ana Maria achava que não, que eles tinham de facto essa capacidade, simplesmente tinham era que lhes dar formação, valorizá-los como pessoas, com dignidade e com capacidades. E foi isso que ela fez, no fundo, das escolas, chamou as crianças para lhes dar aquilo que era dito rudimentar, não é? Que é o ler, o escrever, falar, sobretudo também nunca esquecer a dimensão cristã. Sim. Era a dimensão cristã, porque não havia, portanto não havia mesmo na época, e a Ana Maria investigou muito porque ela achava que a formação cristã queria, no fundo, dar uma nova, eles próprios se iriam valorizar e dignificar, porque com capacidades humanas e cristãs. Nos Anais tem uma descrição, quando ela deixa Maná, a Guiana, está uma multidão de pessoas na praia e vão de parte a parte, ela do barco, e eles chamam minha mãe, adeus nossa mãe, e pegam na areia, apanham a areia que ela pisou para guardar de recordação e dizem adeus à mãe e faz mesmo lembrar até o barco desaparecer. A fundadora escreve, e nos anais está escrito, que só se via já pontinhos pretos. Faz lembrar mesmo a ascensão do Senhor ao céu, em que os apóstolos ficam a olhar, que é preciso que alguém diga: o que é que estás aí a fazer? Ele já foi, virá de outra maneira. E dá mesmo esta imagem. Portanto, era a minha mãe, e guardaram a areia dos pés que ela pisou. Agora, nesta linha que a Adelaide estava a falar também, Ana Maria, quando os primeiros escravos que foram libertos tinham mesmo o foral, no fundo, da sua libertação, achei interessante, e eles, quando receberam esse documento em como estavam livres, não é? Pegaram nesse documento e foram colocar aos pés de Ana Maria. Portanto, ou seja, estavam livres da sociedade, no fundo já não eram escravos, e quase que eles pegaram naquele documento e foram entregar a Ana Maria. Nós quase que queríamos ser, quase que, não digo escravos, que não iriam continuar sendo escravos, mas foi ela que os valorizou tanto, que os dignificou tanto, que os respeitou tanto, que eles dizem, nós queríamos continuar a seguir-te e queríamos seguir as tuas ordens e estar contigo, porque tu és a única que nos valorizou e que nos dignificou. E chegamos ao fim do nosso programa. Quero agradecer às irmãs pela vossa presença aqui no nosso programa, por nos trazerem a vida de Ana Maria Javoé, uma vida tão rica. E a pergunta que eu lhe deixo é: no que é que eu posso fazer a vontade de Deus hoje na minha vida? Qual o bem que eu posso fazer hoje? Fico com estas duas perguntas para refletir hoje durante o dia inteiro. Vamos continuar com a nossa programação. Até ao próximo programa, se Deus quiser.